prezados alunos, nessa videoaula discutiremos o formato do TCC e a definição da temática de pesquisa. O conteúdo dessa videoaula envolve os formatos possíveis do trabalho de conclusão de curso, notadamente o artigo científico e os relatórios técnicos. Falaremos sobre a definição da temática do TCC e a importância do alinhamento da pesquisa. O trabalho de conclusão de curso, como você já sabe, após a mudança do regimento através do colegiado, passou a ser realizado através de artigo científico, feito em grupos de alunos, de até 3 alunos, e o formato do relatório técnico, que é escrito individualmente. A estrutura do TCC envolve uma realização da pesquisa em 4 etapas, divididas ao longo de 4 semestres, notadamente no Seminário de Gestão Municipal 1, no Seminário de Gestão Municipal 2, no Seminário de Gestão Municipal 3 e no Seminário de Gestão Municipal 4. É importante destacar que é comum observarmos nas redes sociais uma certa fala de que o TCC ficou mais fácil porque não é mais uma monografia. Aqui cabe um alerta porque o formato de artigo científico e relatório técnico, por demandarem menos páginas, acaba se transformando em um desafio maior para o aluno que tem que escrever e argumentar em um espaço muito menor do que a monografia, onde existe uma liberdade, uma quantidade maior de páginas a serem escritas. Então cabe desmistificarmos essa ideia logo de partida. O seminário em Gestão Municipal 1 é o momento em que o aluno fará a definição do seu tema de pesquisa, o formato, a elaboração de toda a estrutura e a construção da primeira parte da pesquisa, a escrita, propriamente dita, da introdução, do referencial teórico, da metodologia, enfim. No seminário 2, a segunda parte da pesquisa deve ser escrita, resultados, análise dos dados coletados, enquanto no seminário 3 será realizado um momento de qualificação. A qualificação, ou Qualify, como é chamado nos programas de mestrado e doutorado, é um momento bastante estratégico, no qual o aluno tem um trabalho maduro e esse trabalho é avaliado por um grupo de especialistas que irão emitir um relatório com informações de melhoria para que o trabalho seja aprimorado. Seminário 4, finalmente, é justamente o momento em que o trabalho é formatado, finalizado e é apresentado através de uma banca pública de defesa na sede do curso em Volta Redonda. Bom, sobre os formatos possíveis, a gente falou já do relatório técnico do artigo científico, mas a gente percebeu um volume grande de dúvidas, questionamentos quanto aos formatos e é bastante oportuno então fazer um esclarecimento de cada um deles aqui para a gente caminhar com tranquilidade. O primeiro formato que eu vou discutir é o artigo científico. Bom, o artigo científico se volta obviamente para pesquisas científicas. O direcionamento nesse caso é para que um grupo de alunos basicamente consiga identificar um objeto de pesquisa de caráter científico acadêmico e a partir daí consiga explorar esse objeto a partir do conteúdo discutido no curso. Tá? É um formato mais direcionado para os alunos que têm objetivos de avanço na carreira acadêmica. Então, uma especialização, um mestrado, enfim, é o formato mais indicado para esse tipo de aluno. Tá? Ou então, um aluno que tem por interesse realizar uma publicação da sua pesquisa. Então, o formato de artigo científico se aplica muito para quem tem desejo de aplicar, de submeter esse trabalho para um congresso, para um seminário, ou mesmo para uma revista, um periódico científico. Um exemplo, só para deixar essa lógica bem mais clara, né? Um grupo de alunos que deseja discutir, por exemplo, o Pacto Federativo no âmbito municipal, ou ainda a teoria democrática de cunho deliberativo nos processos do Conselho de Gestores e várias outras pesquisas ou várias outras temáticas dentro dessa ideia científico-acadêmica. Tá?
E só para deixar isso também bem claro, né? Tanto o formato de artigo quanto de relatório técnico, eles vêm atender uma característica que a gente percebeu ao longo das últimas defesas, ainda no formato de monografia. Então, podíamos dividir basicamente ah, os alunos em dois grandes grupos. Um que tinha um grande interesse de seguir a carreira acadêmica, o outro que tinha um grande interesse, por exemplo, de se voltar para o aspecto mais aplicado. Por isso essa divisão, artigo científico e relatório técnico. Bom, falei do artigo científico. O relatório técnico, ele cumpre o papel de se voltar para as pesquisas aplicadas. Então, o direcionamento nesse caso para os alunos que querem discutir e apresentar alternativas para problemas organizacionais. Então, se elabora um diagnóstico organizacional e um plano de ação para sanar o problema que foi identificado. O relatório técnico ele é recomendável, mas não é obrigatório, para o aluno que já está envolvido no ambiente de trabalho, tá? Seja como servidor, seja como estagiário e por aí vai. Mas por que eu quero destacar que que isso não é obrigatório? Por exemplo, você, enquanto cidadão, lida e tem contato constantemente com a gestão pública e com políticas públicas. Se nesse traquejo com a coisa pública você encontra um problema, encontra uma situação de âmbito municipal, obviamente, e que você quer analisar aquilo a fundo e propor uma melhoria, um plano de ação, você também pode elaborar o relatório técnico, tá? Ainda que você necessariamente não esteja trabalhando, estagiando nesse ambiente. Então é importante que isso fique claro para a gente não deixar essa ideia de que só posso fazer relatório técnico se eu estiver estagiando ou trabalhando no setor público, por exemplo. Então você pode também fazê-lo a partir de outras experiências com o setor público, por exemplo, mesmo enquanto cidadão. Tá? É bom você deixar isso bem claro. Um exemplo, imagine que um aluno, por exemplo, no seu trabalho, no seu estágio, enfim, percebe uma rotatividade muito grande de servidores em um dado setor, na prefeitura, e quer analisar isso e apresentar um plano de ação para resolver esse problema. Ou então um aluno que, enquanto cidadão, quer analisar e apresentar um plano de ação para um problema que ele vivencia no dia a dia dele, como, por exemplo, atraso na prestação de contas da prefeitura lá no site de transparência municipal. Então, esse aluno pode entrevistar gestores, pesquisar livros, artigos e propor um plano de ação para solucionar esse problema. Então, observem que o relatório técnico ele dá conta tanto da questão do aluno que está no contexto de ambiente de trabalho, quanto daquele que, enquanto cidadão, também legitimamente consegue tomar contato com problemas da gestão pública municipal que é propor alternativas. Na temática que a gente vai discutir aqui, é importante sempre ter em vista que o alinhamento é uma coisa central. Ou seja, a temática da sua pesquisa, o seu problema, o seu objetivo e sua metodologia devem estar alinhados. Tá? Antes de definir a temática, é importante definir o formato. Você vai escrever um artigo, um relatório técnico, e aí entender que a temática é o assunto no qual você vai se debruçar, o assunto que vai ser tratado no seu TCC. Tá? Vamos a alguns exemplos. O primeiro exemplo: um aluno vivencia um problema de atraso no pagamento de funcionários terceirizados na prefeitura na qual ele trabalha, que ele faz estágio, ou então que ele se relaciona enquanto cidadão. Isso gera impacto no próprio atendimento que é realizado dos serviços públicos junto à população. Nesse sentido, ele decide fazer um relatório técnico, porque ele quer propor uma solução aplicada para aquela situação. Então, a temática da pesquisa é gestão de pessoas do setor público. O problema que ele está desenvolvendo, vamos tomar como exemplo, que seria isso aqui. Qual o motivo do atraso do pagamento de funcionários terceirizados da prefeitura X? Pergunta, né? O problema de pesquisa é sempre uma pergunta. O objetivo, nesse caso, é identificar os motivos do atraso no pagamento dos funcionários terceirizados da prefeitura X. Ok? O plano de ação ele tem que trazer então uma alternativa para resolver esse problema. Observe uma coisa muito importante. Se o diagnóstico estiver incorreto, tá, o problema não vai ser respondido corretamente e o plano de ação também fica incorreto. Por isso que a pesquisa tem que estar muito bem planejada. Tá? Sem esquecer que a metodologia tem que estar alinhada àquilo que você pensou lá na temática, no seu problema e no seu objetivo. Vamos agora para o exemplo 2.
Imagine que um aluno, junto com outros colegas, ele queira discutir, por exemplo, o conceito de democracia deliberativa, que foi estudado no curso, a partir da vivência dos conselhos gestores de um dado município. Então, ele, junto com os colegas, decide elaborar um artigo científico. Nesse caso, a temática do artigo é democracia deliberativa e conselhos gestores. O problema pode ser, por exemplo, descrito na seguinte pergunta: como os conceitos de democracia deliberativa são observados na dinâmica dos conselhos gestores do município X? O objetivo seria então descrever os conceitos de democracia deliberativa observados na dinâmica patati patatá. A partir daí a gente consegue perceber já um alinhamento da pesquisa, ou seja, temática, problema e objetivo. Mais uma vez, a metodologia tem que estar alinhada com tudo que a gente falou até agora. Mais um exemplo. Bom, neste exemplo, a gente pode observar que o formato selecionado foi de um artigo científico, a temática é participação democrática municipal. O problema, em forma de questão pesquisa, seria o seguinte: como aumentar a participação das pessoas nas audiências públicas realizadas pela Câmara de Vereadores, e o objetivo é melhorar as audiências públicas realizadas no município X. Observem que a metodologia seria a seguinte: entrevistar os cidadãos do município para saber a causa da ausência nas audiências públicas. E essa pesquisa, essa estrutura apresenta alguns problemas. Vamos observar, primeiro, que existe um desalinhamento que envolve problema de pesquisa, onde a pessoa está focada no aumento da participação, ela quer tentar basicamente entender, a partir do problema, formas para que possa aumentar a participação das pessoas nas audiências públicas. Contudo, o objetivo dela envolve a seguinte ideia: como melhorar a audiência pública que é realizada no município X. Notem que existe uma diferença entre buscar aumentar a participação e outra pensar na melhoria da audiência pública. Primeiro, que o conceito de melhoria tem que ser melhor operacionalizado, para que você tenha um alinhamento entre o problema e o objetivo. Finalmente, quando a gente olha a metodologia definida, o olhar que tá destacado aqui é para a causa da ausência. Então, olha só, o problema ele tenta discutir o aumento da participação, o foco é no aumento da participação, o objetivo ele quer melhorar a audiência pública, não está conversando com o problema, e a metodologia vai para uma terceira direção, que é justamente tentar identificar causas de ausência. Então a gente percebe que essa estrutura de pesquisa, que é um exemplo real, inclusive, que a gente já analisou em outros momentos, em outros seminários, está com muitos problemas. A estrutura do modo como está totalmente desalinhada e, obviamente, não teria condição de ser aprovada nos seminários de gestão municipal.